E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo para a gente poder conversar, refletir e fazer trocas que agregam e façam sentido para as nossas vidas. E no episódio de hoje, eu quero compartilhar com vocês um processo que eu tenho vivido, algo que Deus tem desenvolvido em mim nesses últimos dias, que é a paciência e a estrutura. Eu já adianto para vocês que esse episódio não vai ser um passo a passo, um guia ou com dicas e lições. Eu só quero compartilhar como tem sido esse processo e o que eu tenho aprendido com tudo isso e as coisas que eu tenho percebido, enquanto eu tenho desenvolvido mais paciência e mais estrutura também. Eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. Se eu começasse algo hoje, eu queria resultado amanhã. E quando isso não acontecia, eu ficava frustrada, eu ficava irritada, eu culpava os outros, eu desistia. Quando pensava que não, eu já estava começando a fazer outra coisa. E durante muito tempo, eu vivi presa nesse ciclo de começar, não ver os resultados imediatamente e desistir. E com o tempo eu comecei a perceber que não eram os sonhos que estavam dando errado. Era eu que estava tentando colher frutos em terreno que ainda estava sendo preparado, que não estava pronto para frutificar. E eu percebi que grande parte da minha frustração era por causa do meu imediatismo. Eu queria tudo no meu tempo, tudo na minha hora, do meu jeito, e quando isso não acontecia, o mundo acabava. Eu me irritava, nossa, era a pior coisa do mundo. E eu sempre fui o tipo de pessoa que, se eu pedisse para alguém fazer algo para mim, ou pegar algo para mim, e a pessoa demorasse mais de 2 minutos, eu já surtava e falava, não, pode deixar que eu faço, não precisa fazer nada para mim, não, eu consigo fazer sozinha. Eu era esse tipo de pessoa. Talvez você que está me ouvindo seja assim também, ou era assim também. Mas eu não sabia esperar. Eu não sabia respeitar o tempo das pessoas e nem o tempo dos processos. E quando você vive tentando acelerar tudo o tempo todo, você acaba vivendo cansado de correr atrás de coisas que ainda não estão prontas. Quando você tenta acelerar tudo, quando você tenta fazer com que tudo seja do seu jeito, você acaba vivendo cansado. Por quê? Você tenta acelerar coisas que ainda precisam amadurecer. E você acaba se frustrando, se magoando, se decepcionando e até desistindo. E eu era uma pessoa assim. Eu sempre fui imediatista, eu sempre quis tudo do meu jeito, sabe? E com o tempo, além de perceber que o problema era o meu imediatismo, eu também percebi que muitas vezes eu queria ter resultados grandes, mas sem ter estrutura para sustentá-los. Eu queria viver ou colher coisas extraordinárias sem ter estrutura, sem ter preparo para sustentar aquilo. Por exemplo, não tem como eu querer correr uma meia maratona se eu não consigo correr nem 5 quilômetros. Entende? Para mim correr meia maratona, eu preciso treinar muito, eu preciso desenvolver resistência, eu preciso treinar, trabalhar minha mente, meu corpo, meu emocional, tudo, porque exige preparo. Então, muitas vezes eu queria ter resultados grandes, eu queria ter frutos grandes, mas eu não tinha estrutura para sustentar isso. Entende? E isso serve para tudo na sua vida. Isso serve para carreira, isso serve para relacionamento, para propósito, para ministério. Eu mesmo acho incrível. Eu tiro o chapéu para quem, sabe, trabalha com palestras ou para quem vive ministrando, pregando ou até mesmo ministrando louvor. Porque essas pessoas, além de conhecimento teórico, prático, falo em relação aos palestrantes, conhecimento bíblico para quem prega, até mesmo conhecimento sobre música para quem canta, eles precisam ter muito preparo físico, porque pensa comigo, a pessoa passa a maior parte dos dias fora de casa, viajando de um lugar para outro. Eu sigo algumas pessoas, né, que ministram e eu sempre vejo elas compartilhando que, nossa, essa noite eu não dormi nada, a gente saiu de um lugar e já foi para o outro. Então você precisa ter preparo físico para conseguir
sustentar isso. E muitas vezes eu queria algo grande, algo extraordinário, sendo que eu não tinha estrutura para sustentar, entende? Porque você precisa estar pronto para começar, mas você também precisa estar pronto para continuar também, entende? E hoje eu percebo que eu estou vivendo um tempo de preparação. Eu estou vivendo em um tempo de estrutura. Hoje em dia eu tenho me dedicado a estudar mais, a ler mais, eu tenho feito mais cursos, eu tenho me dedicado a aprender, estudar, desenvolver, ampliar o meu repertório. Coisas que antes eu achava perda de tempo, hoje eu consigo perceber que também faz parte do processo. O tempo de preparação não é perda de tempo, também é progresso, faz parte do processo. Se você não estiver preparado, você não consegue executar. E já tem um tempo que eu estava pensando e refletindo sobre isso. E aí, esses últimos dias que passaram, eu estava orando muito, porque eu queria um direcionamento da parte do Senhor. Eu lembro que um dia eu ajoelhei e orei e falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Qual é o próximo passo? O que o Senhor precisa que eu mude? O que o Senhor quer desenvolver em mim? Eu preciso de uma direção. Mas eu falei assim, mas eu quero uma direção clara, sabe? Porque se vir com um sinalzinho meio assim, eu vou achar que às vezes não é. Então eu falei, Senhor, seja claro, me fale o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, qual que é o próximo passo, qual que é a próxima ação que eu preciso fazer. E aí, depois que eu terminei essa oração, eu falo assim, Deus é muito bom, né? Deus é muito incrível, porque eu orei num dia, e eu acho que foi de manhã, e quando foi à tarde, Deus já me confirmou tudo aquilo que ele já tinha falado comigo. Eu encontrei uma ministração da pastora Viviane Martinello, se eu não me engano, Martinero, acho que é isso mesmo. E o tema da ministração era justamente isso que eu já estava pensando comigo mesma: estrutura e paciência. E eu achei muito interessante na ministração dela que ela nos comparou com a videira. Ela disse que a videira é uma. Ela não falou árvore, ela falou outro termo, mas eu não me lembro agora. Ela disse que a videira ela dá muitos frutos, ela cresce, ela expande, só que ela não consegue sustentar os seus frutos sozinhas, porque as galinhas dela é muito fina, então ela não consegue sustentar tudo sozinha. Ela precisa de ter uma estrutura, ela precisa ter uma treliça para que ela consiga sustentar os seus frutos. E sem isso, os frutos dela acabam caindo e se perdem, os frutos dela às vezes acabam crescendo no chão e se perdem também. E ela disse que nós somos exatamente assim. Nós somos igual à videira. A gente vai crescer, a gente tem potencial para crescer, só que precisamos primeiro de estrutura. E muitas vezes, para você construir a estrutura, você precisa ter paciência. Às vezes, Deus está te estruturando, mas você não está tendo paciência para esperar, entende? E eu era assim. Deus começava a me estruturar. Antes eu não percebia isso, antes eu achava que as coisas não iam dar certo, que não estavam dando certo mesmo. E eu não conseguia perceber este processo de estruturação e eu desistia, eu me frustrava. Mas hoje eu percebo que Deus não quer nos fazer frutificar apenas. Ele também quer nos dar estrutura para que a gente consiga sustentar os frutos. Porque não adianta nada a gente frutificar, dar muitos frutos, ter muitos resultados se a gente não está preparado para sustentá-los. Crescimento rápido nem sempre é saudável. Às vezes nós ganhamos oportunidades, reconhecimento, influência, só que não temos mentalidade ou emocional, não estamos preparados para sustentar tudo isso. E às vezes podemos nos perder, podemos nos frustrar. O crescimento rápido, sem preparo, pode acabar destruindo as nossas vidas ou até mesmo aquilo que a gente esperava. Porque para que você consiga aproveitar os resultados, para que você consiga desfrutar dos frutos, você precisa estar preparado para sustentar eles. Porque se você não estiver preparado, se você não tiver estrutura, os frutos se perdem.
E assim, Deus tem falado muito ao meu coração com isso. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui perceber, eu ouvi claramente Deus falando comigo que agora não é tempo de frutos, agora é tempo de estrutura, de preparação. Então eu tenho me dedicado a isso, a me estruturar, a expandir, ampliar meu conhecimento acerca das coisas que eu conheço, das coisas que eu quero conhecer. E assim, eu só tenho a agradecer muito a Deus, porque em cada passo, em cada momento, Ele tem me instruído, sabe? Ele tem me direcionado. E isso é muito bom, quando você consegue perceber que está no caminho certo, está fazendo as coisas certas. E esse processo para mim tem sido difícil, porque como eu falei para vocês, eu sempre fui muito imediatista. Eu sempre quis tudo do meu jeito, tudo no meu tempo, tudo na minha hora. Então, tem sido um processo que Deus tem trabalhado muito a minha paciência. Tem horas que eu paro e penso, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está fazendo alguma coisa mesmo? Porque eu sempre fui muito impaciente. Então tem sido um momento desafiador, onde eu estou tendo que parar, pensar, respirar e falar, calma, é um processo. Calma, vai dar certo. E outra coisa que eu entendi, tem uma passagem bíblica, inclusive, sobre isso, que fala que existe tempo para todas as coisas. E eu entendi, hoje eu entendo, antes não, mas agora eu entendo, que existe um tempo para cada fase da vida. Existe o tempo da ideia, existe o tempo da preparação, existe o tempo da execução e existe o tempo dos frutos. Hoje mesmo eu tenho ideias, eu tenho projetos que eu poderia começar a executar eles agora, mas eu não faço isso porque eu entendo que eu ainda estou no processo de preparação, que eu preciso estudar mais, que eu preciso desenvolver mais, tanto emocionalmente quanto fisicamente, espiritualmente, até mesmo financeiramente. Hoje eu entendo que não é o momento da execução e nem dos frutos, é tempo de me preparar, sabe? Para que quando chegar o momento da execução e posteriormente de colher os frutos, eu esteja preparada para isso, entende? Porque quando você se prepara, quando você se capacita, não só para executar, você acaba estando preparado também para colher os frutos do projeto, das ideias, entende? E a questão da estrutura não tem nada a ver com o perfeccionismo. Eu já até falei com vocês sobre isso, que às vezes, né, a gente quer tudo perfeito e acaba não começando. E a questão da estrutura, Deus tem trabalhado muito na minha vida que não é sobre perfeccionismo. Não é sobre esperar o momento perfeito ou esperar que tudo esteja do jeitinho que a gente quer, mas sim sobre entender que alguns sonhos, algumas ideias, alguns projetos exigem preparação, exigem disciplina, exigem treino. Então eu tô nesse processo de preparação, de treino, de estrutura. E talvez agora você também esteja vivendo a mesma situação. Talvez assim como eu, você seja muito impaciente. Você não está conseguindo ver os resultados agora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é porque os sonhos não vão dar certo. Não é porque nada está dando certo. É porque Deus ainda está te preparando. Deus ainda está te fortalecendo. Alguns frutos chegam tarde, porque primeiro Deus precisa fortalecer os galhos para que você consiga sustentar esses frutos. Então continue, não desista, não desanime, porque Deus está te preparando. Deus não quer fazer você apenas frutificar, Ele também quer te deixar preparado para sustentar estes frutos. Entende? E assim, hoje eu consigo perceber tudo isso. Eu consigo entender que eu estou em uma fase de estrutura, de preparação. Hoje eu tenho me dedicado a fazer coisas, a ter comportamentos que antes eu achava perda de tempo, que antes eu achava desnecessário. Mas hoje eu entendo que o processo de preparação também faz parte do propósito. Não é perda de tempo, porque ele está me preparando para os frutos que vão vir futuramente. E deixa eu te falar mais uma coisa: se o processo de preparação, se o processo de estrutura está longo, é porque os frutos também serão grandes. Então,
se desenvolva, se capacite, aproveite esse momento para você se preparar e se estruturar da melhor forma possível, para que quando os frutos cheguem, você consiga sustentar. Porque se o processo está grande, é porque os frutos também serão grandes, entende? E se você me ouviu até aqui, se você chegou, né, até o final desse episódio e percebeu que também está vivendo esse processo de estrutura, de preparação, comenta aqui embaixo, esse é o meu tempo de estrutura, para que eu saiba que eu não estou sozinha nessa jornada, que também existem outras pessoas que também estão passando por essa mesma situação, por este mesmo processo de estruturação, de desenvolvimento, de preparação mesmo. E para finalizar, eu quero te dizer que se esse também é seu tempo de estrutura, se esse também é o seu tempo de preparação, de se desenvolver, de aumentar, desenvolver a sua paciência, não desista, permaneça, porque o tempo de preparação também faz parte do propósito, também faz parte do processo. Quando você se prepara, você também está progredindo. E é isso, pessoal. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.